Olá, estamos aguardando aqui para entrar agora para receber o nosso queridíssimo Jean. Eu muito me orgulho em recebê-lo nessa minha primeira live louca sem combinação. Mas assim, num dia em que a República está em chamas e assim, é um brasileiro que de uma qualidade de cidadania que eu ainda nunca tinha visto assim, a não ser meu pai, né? Assim, de perto, que eu quero dizer, vivendo, convivendo assim. Eu conheci aquela pessoa cidadã, né? Porque eu tô falando porque tem os outros parlamentares que eu já conheci parlamentares, né? Como o caso da Bené, que é impecável e tal, mas eu tô querendo dizer que antes, pode chamar, vamos chamar o João Willis enquanto isso. Então, enquanto eu via, para meu espanto, olha ele aí, É. que lindo! Como vai você, professor? Ô, meu amor, bem na medida do possível, né? A gente diz que tá bem para ficar bem. Mas você tá deslumbrante, tá linda demais. Tô! Tá Você sabe, deslumbrante, Isa. Linda. né, é de turbante. Você falou deslumbrante? É de Diz- turbante. Você está deslumbrante de turbante. Tá Você linda. sabe que eu tenho. Obrigada, meu amor. Você também, sempre com esse sorriso luminoso, apesar de tudo, né? Obrigado. Você sabe que eu outro dia estava no aeroporto com um turbante, com. Parece que eu tô metade da minha cara, Não tá não, não tô te vendo inteira, assim. tá? A Ah, é cara- pra você. Então, assim, de turbante, com uns búzios e uns brincos, uns brincos que eu comprei numa tribo, um munduruku e tal, e ainda botei em cima do turbante uma espécie de um cocarzinho, uma tiara de penas, que são flores feitas de penas. Comprei lá também. E aí eu estava me sentindo tão linda nesse lugar, sabe, vestida de uma ancestralidade forte, no aeroporto do Santos Dumont. Aí uma menina das que trabalham lá naquelas lojinhas falou assim para mim assim, se eu não te conhecesse, eu jurava que você era estrangeira. Você é muito elegante. Olha como é que você é elegante. Se você não falar nada, todo mundo vai jurar que você é estrangeira. Eu falei, de onde que eu sou estrangeira? Fala para mim. Ah, não sei, uma americana. E aí eu expliquei para ela que eu estava toda vestida de Brasil, sabe? Aí você vê que Porque mas isso é uma expressão do racismo e uma expressão desse complexo de vira-lata, né? que a gente tem. O povo brasileiro tem, né? Ou uma parte, uma boa parte do povo brasileiro tem, né? Você E é aí eu, elegante, assim, com seus balangandãs, com seus turbantes, com suas cores. Eu acho isso tão, como você disse, tão ancestral, assim, você traz toda essa herança ancestral dos seus antepassados, sejam os seus antepassados negros que vieram da África, sejam os seus antepassados também brancos indígenas, você é isso. que lindo Maravilhoso. você falar isso. Você sabe que a Ivana Bentes tem uma. A professora Ivana Bentes tem um pensamento que eu gosto muito, uma teoria dela, corpos parlamentares. Que, entende? Cada corpo parla, calado ele parla. Um corpo homossexual, um corpo negro, um corpo, né, trans. A ocupação é política. A sua ocupação, mesmo que você não saiba disso, sua ocupação no espaço é política. Eu estava te apresentando antes de você chegar, dizendo um pouco da gênese do meu amor por você, que vem de uma. Eu até fico tranquila em falar isso agora, porque eu sou conhecida como uma pessoa, eu acho, que diz as coisas na lata, até às vezes com a mão um pouquinho pesada. Mas então eu sei que quem está me escutando sabe que eu jamais falaria isso para babar ovo, para essa. Realmente não fui designada dessa terra para adorar pílulas. Assim, sabe? Eu posso fazer poesia, mas não para adorar, né? Então, é assim, eu conheci primeiro um cidadão antes de ser parlamentar, e eu vi na sua cidadania o que eu vi depois como parlamentar,
Simples assim. Não Sim. houve nenhum estranhamento. O jeito como é que você lidava com a sua vida, o jeito como é que você escolheu usar o dinheiro que você ganhou no BBB, sabe? Investindo em coisas culturais, inclusive. Então, era um pensamento coletivista na prática. Sim. Eu fiquei toda feliz quando eu fui vendo tudo que eu nunca tinha visto, que era uma campanha espontânea e transparente de recursos para a eleição, tudo aquilo, e fui vendo durante os mandatos, sabe? Com toda enfim, toda a sua coragem, sabe? Andando entre feras e sem negociar seu pensamento. E eu sei que a minha fala é de muitos brasileiros, Jean. Há, claro, a intolerância, aos que estão para confundir o jogo das narrativas, mas você que não está brincando, está estudando fake news aí fora. Puta que pariu, agora que ficou difícil. Conta aí pra gente o que você está fazendo. Você é a nossa canção do exílio. Ô, Elisa, que bom ouvir isso. Olha, você sabe que às vezes eu paro para me perguntar sobre de onde vem o meu senso de coerência, né? A busca de uma coerência na vida, de uma coerência com valores que foram tão primeiros na minha vida, né? E eu acho que tem a ver com a figura da minha mãe, sabe? A figura dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, mas muito mais da minha mãe, né? Minha mãe é uma capricorniana, uma mulher honesta, uma mulher guerreira, uma mulher que sacrificou a vida dela de mulher para criar 7 filhos, né? Sendo que o terceiro filho dela, minha irmã, morreu. Essa mulher sempre me ensinou, com todas as limitações que ela me colocou por causa da pobreza, ela me ensinou a ser coerente, né? Quer dizer, você não deve querer para os outros aquilo que você quer para você. Você deve ter sempre um senso de decência de que você está no mundo, não para fazer o mal, mas para fazer o bem, né? Essas primeiras lições me norteiam. Desculpe, querer para os outros aquilo que você não quer para você. Não é isso? Exato. Isso, É que você falou quer. Eu tô só... você não Você quer. esqueceu do não. É isso. Aquilo que você não quer para você, você não pode querer para os outros, né? E acho que vem daí. Eu estou atualmente na Universidade de Harvard, no Hutchins Center, fazendo uma pesquisa sobre fake news, né? Repete, você está onde? No Hutchins Center, Na universidade? na Universidade de Harvard. Desculpa. Eu não tenho nem roupa, meu. Olha, eu não tenho nem roupa para essa frase. Ai, é maravilhosa. Eu estou na Universidade de Harvard, no Hutchins Center, no Instituto Afro-Latino-Americano, fazendo a minha pesquisa sobre as fake news, porque o fato de eu ter sido alvo das fake news muito cedo, né, de ter sido a cobaia, eu servi de cobaia para uma política de assassinatos de reputação, para uma política de mobilização de preconceitos, para uma política de deterioração do espaço democrático. Eu fui a grande cobaia. O experimento foi feito comigo porque eu tinha assim, os ingredientes para ser odiado, né? E o principal ingrediente era o fato de eu ser um homem gay Que tinha muito... assumiu isso no BBB, no Isso, que Brasil tem inteiro. da minha homossexualidade, exatamente. Então, por ser um homem que tem orgulho da minha homossexualidade, mas ainda assim um homem gay, e o Brasil é um país homofóbico, eles me utilizaram como essa cobaia em relação à qual as fake news iriam funcionar. E eles fizeram isso. Então, por conta dessa experiência dolorosa que eu tive com as fake news e a etnografia que eu fui forçado a fazer, uma etnografia dolorosa, ou seja, conviver nas mídias sociais mobilizadas por fake news e por ódio, foi uma das piores etnografias que eu poderia ter feito na vida. Mas eu decidi usar essa etnografia para entender esse fenômeno e para ajudar a conter esse fenômeno, o fenômeno da desinformação, que é uma pandemia, né? Quer dizer, o que está rolando no Brasil aconteceu e está acontecendo em outras partes do mundo. Há uma pandemia de desinformação, de fake news, de teorias conspiratórias que tem produzido efeitos muito nocivos na vida das pessoas, né? Por exemplo, mais da metade da população americana disse que se recusa a tomar uma vacina de Covid assim que a vacina chegue. E essa mais da metade se recusa a tomar por causa das fake news contra a vacina, um movimento anti-vax que surgiu aqui nos Estados Unidos e contaminou outras partes do mundo, né?
Então, no Brasil, o número de mortes de Covid não estaria tão alto se as pessoas não acreditassem nas fake news sobre a Covid-19. E muitas dessas fake news partiram, lamentavelmente, do presidente da República. Então, eu decidi estudar esse fenômeno e propor formas de contê-lo, né? Criar cinturões sanitários digitais, né? No ambiente digital, mas também formas analógicas de conter e desfazer esse movimento de desinformação. É isso que eu tenho feito. Eu fico muito, muita coisa me assusta nesse jogo, porque parece uma luta nunca lutada antes desse jeito, com essas armas. Realmente são novas. Então, eu estudo alguns bolsomínios, eu tenho pelo menos 2 eu estudo que são próximos, eu não cortei relações, eu consegui ter alguma sanidade na relação e não cortei, porque eu quero estudar esse ser. É difícil, às vezes fica muito difícil. Mas uma coisa interessante, eu conversei com um deles essa semana e eu disse assim, eu escrevi um texto que vou publicar também essa semana chamado Sessão Macabra, que é aquele vídeo, aquela reunião de demônios brancos. Sim. Então, eu falei, se eu soubesse o conteúdo do vídeo, eu teria, e tivesse criança pequena, eu teria tirado as crianças da sala. Porque eu não queria... me dói quando eu vejo uma criança admirando esse presidente. É uma dor imensa de ver essa referência torta para uma criança. Então, eu falei, eu não gostaria que uma criança visse aí aquela reunião. E esse meu interlocutor disse assim, que é Bolsonaro, disse assim, só chama ele de mito, falou assim, isso é censura. Eu falei, não, isso é educação. Sim. E aí, entende? Isso é educação. Eu quero mostrar para meu filho, informação, as coisas que eu acho que são interessantes para ele. Sim. Então, para essa formação. Então, ele chamou de censura. É essa banana que eles fazem no jogo, usando as palavras. O que aconteceu, Jean, para mim, e está acontecendo no Brasil, não é um roubo de símbolos. Por exemplo, a nossa bandeira, eu adoro a nossa bandeira, eu adoro a camisa verde e amarela, sim. E aí ela está contaminada desse ódio, com a arma colada nela. Assim. Uma arma colada. Então, junto com essa bandeira, tem uma confusão de narrativas que eles fazem, falando em democracia e com a arma na mão e oprimindo as pessoas, falando em liberdade. Entende? Que são as bandeiras que estão dentro da nossa bandeira. Eu quero que você me fale o quanto isso pode ajudar nessa formação da fake news. Porque a fake news, ela aceita a notícia e parece que não... Parece prescindir de uma... A gente aceita a notícia da fake news e parece poder prescindir de qualquer investigação ou qualquer lógica. Isso aqui faz sentido. E parece que isso, eu não sei explicar direito se você pode estar me entendendo, mas me parece que há uma relação entre a produção de fake news e essa confusão de narrativa. No meio do jogo, parece que é para atrapalhar o pensamento. Claro. Esse é um dos elementos do meu estudo, né? Quer dizer, o que há de comum, por exemplo, em movimentos de extrema-direita, o que há de comum na ascensão da extrema-direita em diferentes partes do mundo, como, por exemplo, a ascensão na Turquia, a ascensão na Espanha da extrema-direita, na Alemanha, a ascensão em Paris, por exemplo, na França, a ascensão no Brasil, nos Estados Unidos. O que é que há de comum nesses movimentos políticos de ascensão da extrema-direita, de uma extrema-direita violenta, racista, homofóbica, né? O que há de comum, além de outros elementos do fascismo, é essa presença das fake news, né? Dessas notícias mentirosas, que são... para explicar para as pessoas, né? As fake news, elas não são uma novidade, elas não são uma novidade da contemporaneidade. O que a gente pode dizer é que as novas tecnologias da comunicação e da informação, a internet, todas as tecnologias que convergem para esse ambiente comunicacional, permitem a fabricação e a circulação numa maior quantidade de mentiras, né? De propaganda política baseada em mentira, mistificadora e teorias conspiratórias. Então, o que a gente pode dizer que a grande novidade é essa, ou seja, a mentira como um elemento da propaganda política, como conteúdo, ganhou um terreno fértil na contemporaneidade, porque essa nova tecnologia, a internet e todas as tecnologias que convergem para ela,
permitem engendrar essas notícias falsas e permitem, inclusive, apagar o rastro dessas notícias falsas. Então, daí há uma dificuldade de contê-las do ponto de vista legal, porque para você responsabilizar alguém pelas fake news, há que se fazer uma minuciosa investigação cruzando IPs de computadores, ou seja, as identidades dos computadores, vendo todo o tráfego de dados para, a partir daí, responsabilizar as pessoas, como agora a Polícia Federal fez a partir desse inquérito autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E ele seguiu o dinheiro. Achei interessante ele seguir o dinheiro. Sim, sempre tem que seguir o dinheiro. Sempre tem que seguir o dinheiro. As fake news, elas também, como todo discurso, como toda mensagem, as fake news, elas são forma e conteúdo, né? E na forma, a fake news, ela parasita a notícia tradicional, a notícia do jornalismo de referência. Ela se parece na diagramação, no tipo que é utilizado. Não por acaso, os sites de fake news se apropriaram de palavras como Folha, para fazer referência à Folha de São Paulo. Então, como a Folha de São Paulo é um jornal de referência, um jornal histórico de referência, eles usaram a palavra Folha. Então, Folha Online, Folha do não sei das quantas. E o logotipo imita o da Folha de São Paulo. Eles criaram, como existe o G1, o site da Globo, de notícias, eles criaram o G2. Ou seja, parasita essa forma da notícia tradicional, da notícia de referência, trazendo uma mentira. E essa mentira é sempre construída a partir de um elemento de verdade. Então, por isso que as fake news são tão eficazes em interpelar as subjetividades, porque elas trabalham com elementos de verdade descontextualizados ou distorcidos. Então, vou dar um exemplo para você que é claro disso, né? Eu sou autor do projeto do casamento civil igualitário, eu e Érica Cocai. O casamento civil igualitário no Brasil se tornou uma realidade graças, não ao nosso projeto que não foi aprovado, mas graças à nossa atuação política junto ao Conselho Nacional de Justiça, que garantiu. Então, o que é que os difamadores fizeram? Eles pegaram o número desse projeto que eu apresentei na Câmara, que é um projeto de legalização do casamento civil igualitário. Eles usaram o mesmo número do projeto, eles fizeram uma folha de rosto parecida com a do projeto, só que na ementa eles disseram que o projeto legalizava o casamento entre pessoas e animais. E aí você vê a contaminação semântica que eles produziram, né? Quer dizer, eles pegaram, eles consideram que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é tão aberrante quanto o casamento entre uma pessoa e um animal. Ou seja, eles estão animalizando as relações homoafetivas. Eles estão tirando a humanidade das relações homoafetivas e colocando no terreno da bestialidade. E fraudaram um documento? Fraudaram o documento. Aliás, os Bolsonaros, Elisa, eles me levaram ao Conselho de Ética com base num documento, num vídeo fraudado, comprovadamente fraudado pela Polícia Civil, o Departamento de Perícia da Polícia Civil do DF. Ou seja, a perícia da Polícia Civil do DF confirmou que o documento, o vídeo, havia sido criminosamente adulterado. E foi esse documento que os bolsonaros conseguiram, graças às suas alianças lá dentro da Câmara, me levar para o Conselho de Ética. E eu, uma pessoa honesta, intelectual e materialmente, fui levado ao Conselho de Ética e passei por um processo de 1 ano, graças a um vídeo fraudulento, fraudado criminosamente por essas pessoas. E é importante dizer isso, contar isso para as pessoas entenderem que houve um caminho até aqui. Certo? A gente chegou aonde chegou, com a cidade em chamas, como você colocou, porque a República em chamas, exatamente porque essas violências elas foram sendo naturalizadas e aceitadas porque se tratava de uma violência contra uma pessoa como eu. Então, só para concluir, as fake news, então, elas funcionam dessa maneira. E quando elas pegam esses elementos de verdade e recontextualizam numa narrativa mentirosa, com um formato, com uma cara, com uma aparência de notícia verdadeira, ela mobiliza preconceitos que já estão ali nas pessoas, certo? Preconceitos são falsas certezas, para ficar claro. Né, são falsas certezas que as pessoas adquiriram ao longo da vida, no processo de socialização, né, por uma educação formal precária, elas conservaram falsas certezas. E aí a fake news, ela interpela essa falsa certeza, certo? E faz com que a pessoa acredite nela, a pessoa quer acreditar nela. E as fake news, elas têm um aspecto do tráfego delas, elas são dirigidas a grupos específicos, ou seja, os grupos que estão atuando, esse ecossistema aí chamado, esse ecossistema criminoso, essa associação criminosa chamada de gabinete do ódio,
ela sabe para onde disparar, ela sabe para quais pessoas disparar por WhatsApp ou por Facebook a fake news. Ela sabe que aquelas pessoas irão se mobilizar com aquela mentira, porque eles têm dados sobre essas pessoas, eles têm Aham. dados sobre os preconceitos dessas pessoas. E tem gente, eu fiquei chocada em saber que tem um eles contratam pessoas para poder ser Sim, sim, essa pessoa, digamos, ser esse personagem, e é uma coisa híbrida também, até meio-dia. Depois de meio-dia é um robô. sim. Esses endereços. Eu não sei especificar com detalhes, que eu não estou fazendo faculdade do assunto. Mas, assim, eu nem doutorado do assunto, mas eu estou querendo só dizer que tem uma coisa, assim, uma população de robô, de gente inventada, que Sim, interferiu nas eleições. sim. A Não é inteligência uma artificial coisa qualquer. não é uma coisa qualquer. Inclusive, as democracias no mundo inteiro estão em crise, Ameaçadas. ameaçadas por causa justamente dessas mídias sociais e dessas tecnologias que permitem não só a datificação dos nossos processos sociais, a datificação dos nossos gostos, a datificação dos nossos medos, mas permite também que a inteligência artificial aprenda sobre nós e passe a atuar. Então, as fake news ela tem essa dimensão. Eles têm utilizado inteligências artificiais que são treinados por humanos para identificar palavras, para monitorar determinados perfis, identificar palavras-chave e disparar mensagens contra aquele perfil ou para aquele perfil, certo? Olha, Muita gente, por exemplo, vou dar um exemplo, muita gente fica vaidosa quando abre sua lista de pedidos de amizade no Facebook. Aí ela vê lá 30 pedidos, ela fala, nossa, eu tô super popular, tem 30 pedidos no Facebook. E são sempre pedidos com nomes estranhos, com nomes de indianos, com nomes de, assim, e aí a pessoa aceita. E essa, cuidado, pessoal não achar que você acha estranho nome indiano. não, não é que eu Não, acho, só estou falando porque é que eu tô explicando, é porque é assim que é sobre o assunto, né? São nomes de americanos também, aparecem com americanos, com bandeiras de americanos, ou seja, são Uhum. perfis falsos construídos pela inteligência artificial que você aceita como amigo e ela está, portanto, ali monitorando o seu perfil, monitorando os seus hábitos para disparar fake news sob medida para você. E é dessa maneira, com essa mineração de dados, que eles puderam fazer essa campanha, fraudar as eleições e corromper a democracia como eles corromperam, sabe, Elisa? Desculpe, eu queria te interromper por uma coisa. Primeiro, para te dizer que está todo mundo na tanta declaração de amor que não dá para eu ler, sabe? Tô lindo, tô lindo. Diz que quando eu falei assim, estou dizendo aqui que quando eu falei assim, não estou ouvindo aonde que você está, aí alguém falou que... Ai, que soou como chupa essa. Mas o que eu queria dizer é que tem uma coisa que me acho muito estranha. Eu sei que você disse que tem esse direcionamento. Ah, sim, várias pessoas dizendo que te ama, que te representa, que você representa elas. Uma coisa linda e coisas lindas para mim também. Mas assim, e para nós dois. O que eu quero dizer é que me chama extrema atenção como é que tem alguém que é oprimido pelo pensamento dos criadores dessas fake news e que, mesmo assim, estão com um mito. Ontem mesmo, um amigo meu, que são três que eu estudo, ele mandou uma coisinha para mim, dizendo, olha, esse Luiz Marinho, esse Paulo Marinho, vai tirar a honra do nosso presidente, olha bem quem é ele e tal. É porque é difícil, que é um filme sem mocinho, né? É um filme sem mocinho, né? Sim, Então é muito incrível, é sem mocinho mesmo. sim, Witzel, Moro, olha a situação. É puxado. Então, aí ele falando, defendendo. Aí eu falei assim, eu liguei para ele, deixei o áudio assim. Ah, meu querido, você é viado, né? Você é viado. sim, O que é isso? E aí foi incrível, porque bateu, eu vi que bateu, ele respondeu. Eu falei, eu fico chocada, esse cara é homofóbico. Esse sim, cara, esse pensamento, mas esse pensamento, essa ideologia quer a sua morte. Assim sim, você é uma aberração.
Então, não parece ou uma síndrome que você se apaixona pelo seu opressor? Parece, Elisa. Parece sim. Olha, o poder tem uma vida psíquica, né? Você ser negro, e admitir esse governo? Sim. Aproveita e responde no que eu quero te perguntar com a sua resposta aí. Como é que a gente faz, que eu sinto que a gente perdeu uma conversa com, com as nossas tribos todas, com o Sim. povo brasileiro. E como é que a gente faz? Elisa, olha, primeiro a gente precisa entender, né? O poder, ele tem uma vida psíquica. A opressão, ela se dá primeiro, ela se dá primeiro por dentro, né? A opressão começa com a tomada, com a colonização das nossas subjetividades, né? Então, a gente, por exemplo, as pessoas pretas de cabelo crespo, elas crescem num ambiente cultural, numa sociedade que valoriza a branquitude, a pele branca, os traços caucasianos e o cabelo liso. Ela é bombardeada por essas imagens todos os dias, então ela cresce com um ódio de si, com a vergonha de si. Uma pessoa gay que é criada num ambiente homofóbico, que ela cresce desde criança ouvindo que a homossexualidade é uma aberração, é um pecado, é um erro, ela cresce com muita vergonha de si, com uma desidentificação profunda de si mesma, né? Então, uma mulher, ela cresce com... Ela introjeta todas as limitações que a sociedade da dominação masculina impõe a ela. Ela introjeta isso, isso é parte da gente. E aceita aquele amor bruto, né? Exato, vai aceitando. Então, ela primeiro se dá por dentro. Muitos de nós, e aí essa é a minha qualidade, essa é a sua qualidade, muitos de nós nos libertamos ao longo da vida, nos refizemos ao longo da vida. Nós quebramos os grilhões que nos aprisionavam e nós ressignificamos nossas vidas. Valorizamos a nossa pele preta, valorizamos o nosso nariz grande, valorizamos a nossa homossexualidade, valorizamos... E aí a gente fez uma passagem da vergonha para o orgulho. E isso é você se tornar um ativista. Agora, isso é desobedecer. Desobedecer. Mas outros tantos não. Outros tantos introjetaram de tal maneira um ódio de si que esse ódio está inconsciente, inclusive. Então, ainda que um homem gay viva os prazeres sexuais, como diz Djavan, o cio vence o cansaço, ainda que ele viva os prazeres sexuais, não quer dizer que ele esteja contente, satisfeito e orgulhoso daquela identidade. Muitos homens gays trepam com culpa, gozam e depois se lavam com vergonha. Muitas pessoas têm vergonha da sua pele, né? Muitas mulheres têm problema em ser mulheres e essas pessoas passam a se identificar com os opressores e a reproduzir o discurso dos opressores e os opressores sabem utilizar isso, inclusive, contra nós que nos libertamos. A Toni Morrison, num livro maravilhoso dela chamado A Invenção dos Outros, é uma escritora que eu admiro muito profundamente, A Invenção dos Outros, ela diz que o fascismo não teria tanto sucesso se não encontrasse entre as suas vítimas aqueles dispostos a passar pano, a limpar a sujeira do fascismo. E aí a gente vê muitos gays, muitas lésbicas, muitas pessoas pretas, pobres, passando pano para o fascismo, ou seja, utilizadas pelo fascismo contra aqueles que querem protegê-los, né? Porque nós queremos proteger os mais fracos e os oprimidos, mas infelizmente entre os fracos e oprimidos tem os ressentidos, tem aqueles que se contentam com a esmola, que se contentam com um afago à porta da casa grande, tem aqueles que se contentam com ficar no tapete da porta, no assoalho, e que inclusive consideram assim de pessoas como nós, como eu e você. Hoje na rádio dei uma entrevista para a Rádio Gaúcha e um dos apresentadores, se eu não me lembro o nome dele era Davi, ele teve a pachorra de me perguntar, se não, eu não achava que o radicalismo da esquerda e dos movimentos identitários tinham produzido o bolsonarismo. Eu falei, meu querido, você dobre a língua, isso que você está fazendo é mistificação, falsa simetria. O que você está querendo é responsabilizar as vítimas pela violência que elas sofrem. E mais que isso, você não quer que as vítimas reajam de forma nenhuma à violência, porque quando a vítima reage, ela é chamada de radical. Ela é chamada de violenta, né? O tempo inteiro. Muitas vezes, inclusive como negra, muitas vezes a minha posição é chamada de radical. Aí você está radicalizando num jogo que sempre foi radicalmente... cruel, né? Imagina. A gente olha a quantidade de pessoas
pretas mortas pelas forças de segurança, que são forças armadas por nós e pagas por nós para nos proteger, e essas forças de segurança matam a quantidade de pessoas pretas no Brasil e ninguém chama isso de radicalismo, né? O Galeano diz uma coisa linda, acho que é o Galeano que diz, né? Fala-se muito dos rios caudalosos que tudo arrasta, mas ninguém fala das margens que comprimem esse rio, né? Quer dizer, as pessoas falam muito da nossa reação, da maneira como a gente É reage, verdade. mas não fala das margens que estão nos oprimindo, sabe? E por isso é tão fundamental, e aí já respondendo a sua pergunta, o que é preciso fazer? A gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ter muita pedagogia, muito amor, muita comunicação não violenta, e também temos que escolher bem o terreno onde jogar a semente, porque, de fato, há pessoas que amam seus grilhões. Há pessoas que amam as suas correntes e que não querem se libertar. E você, desculpa, aí você me lembrou uma amiga que eu, conversando com ela, eu disse assim, conversando sobre a vida, eu disse assim, não, como é que é? Eu falei, não acredito, para mim Deus é a natureza, sabe? Minha razão não permite ver que existe um cara sentado num trono, sabe? Não dá, não cabe, não existe. Aí você fica, então quem criou Deus? Vai virar uma coisa sem fim. Então, Deus é a natureza, Sim. sabe? Nós inventamos esse Deus do qual falamos. É o amiguinho, o Fernando Pessoa disse que é o amigo como é que é? O amigo imaginário dos adultos. É E isso. aí, o que aconteceu é o seguinte, aí eu falei isso para ela, que minha razão, ela falou assim, a Elisa, não fala isso comigo não, que eu luto tanto para minha razão não ir para esse lado. E eu achei engraçado. É isso. As pessoas têm medo da liberdade, às vezes. Sim, As sim. pessoas... Então, eu tô te interrompendo também, tô cheio de assunto aqui querendo que você fale, mas assim, uma coisa que eu tô adorando fazer como um caminho é esse, não sei se você viu sim um vídeo, viu, que eu mandei de uma É evangélica. Uma maravilhoso. evangélica, uma ideia foi do Leandro Muniz, e da gente, ele falou, Elisa, vamos fazer cena em casa? O que você quer falar? Eu falei, eu quero uma evangélica que a ficha caiu. Então eu vou escrever. Então ele escreveu, eu fiz, mas pediram para eu continuar, porque parece ser uma linha de acesso, uma via. Mandei para vários cristãos. Uma amiga minha disse que mandou para uma moça que trabalhava na casa dela e que era uma doméstica que era crente, e que ela falou, minha, não sei o que é, eu não consigo deixar de ver. Toda hora ela vê. Então, a gente precisa de uma comunicação não violenta, né? E eu acho que tem que puxar a narrativa. Sim. Porque eu tenho uma pessoa que eu falei assim, a gente se comunica e tal, e eu falei assim, entre nós duas, em um ano, você citou o nome de Lula 89 vezes na nossa coisa. E eu, que votei no Lula, só citei uma vez respondendo a você. Sim. E quando eu dizia, se esse cara não vai ser bom presidente, ele falava, Lula na cadeia. Era isso que ela me respondia. Ela não me respondia, vai ser bom presidente por isso, por isso, por isso. Ela respondia, Lula, entende? Como é que é uma barreira. Isso da não comunicação é uma barreira. Eu quero a comunicação não violenta e tenho que atravessar uma não comunicação. Sim. Eu acho, eu estou propondo que a gente agora que está nessas grandes ações de solidariedade, porque se não fossem nossas ações de solidariedade, as pessoas estavam morrendo nas favelas, se não fosse o Celso Ataíde, da CUFA e várias pessoas, gente do Borel. Nossa, não dá nem para citar nesse momento, ser injusto, porque é muita gente trabalhando para que a população mais vulnerável não sofra tanto. Não tem água, não tem álcool gel, não tem como fazer isolamento. E quem está cuidando é a sociedade civil, não tem um projeto, né, do governo. Então, eu achava que a gente devia aproveitar essas linhas que a gente criou de solidariedade para também fazer uma conversa cultural, também nessas cestas que possa ir um livro. Eu quero só dizer que tem que aproveitar, porque a gente não tem mais a pastoral, lembra que fazia um trabalho muito interessante, né?
apesar de ser uma coisa com um viés religioso, tinha uma atitude mais identificada com um Jesus mais coletivista, né? Então a gente não tem aquela associação, né, do bairro. A gente perdeu esse canal. Eu estou querendo reconectar isso. Eu também. Para a gente não tomar tanto de goleada como a gente está tomando. Porque onde a gente não estão as igrejas evangélicas. Sim. Um bar, uma igreja evangélica. Sim. Entende? É o que tem. Não tem um teatro, não tem nossa voz. Eu concordo, Elisa. Você sabe que uma das minhas conferências aqui na universidade, as pessoas ficaram um pouco... Quando eu disse isso, elas ficaram assim meio tomadas aqui, porque... Mas depois elas compreenderam que eu tinha razão, porque eu propus que as pessoas se juntassem para comer, né? Porque a comida é um elemento de comunhão mesmo, literalmente. Por isso que as igrejas têm esse momento da comunhão, a hora de dividir o pão, né? Então, eu sugeri que a gente fizesse rodas de comida, nos moldes daquela tentativa que foi feita no segundo turno. Legal. Aquela campanha do bolo, sente aqui para tomar um café com bolo comigo. E fazer rodas de comida, não a distribuição do sopão caridoso, mas a comida junto, para a gente conversar abertamente com aqueles que querem conversar. Lamentavelmente, nós fomos atropelados pela Covid, porque comer implica estar junto. Então, todo o trabalho da esquerda, que é esse trabalho de recuperação do estar junto, de recuperação dos laços afetivos, da sociabilidade que pode desconstruir preconceitos, está prejudicado agora por causa da Covid-19. Mas ela vai passar. E, enquanto isso, nós temos esses espaços alternativos, né? E essas redes de solidariedade. Eu tô mais que nunca convencido disso, de que a gente precisa de religião para ateus. Não que as pessoas tenham que ser ateus, mas essa religião... Mas eu entendo. Você entendeu o que eu quero dizer? O sentido de religiosidade, de estar junto, de comunhão. Eu acho que isso é fundamental e é dessa maneira que a gente chega, que a gente toca na chave das pessoas. Muitas das pessoas que foram ver essa conferência minha aqui na universidade eram bolsonaristas aqui de Boston. Boston é um reduto de bolsonaristas. Inclusive, muitos deles aqui financiaram com campanha de fake news. E eles foram para me ver numa de desafio, assim, deixa eu ver se é verdade que ele está na universidade, vamos ver o que ele tem a falar. E era uma conferência sobre as fake news contra a Marielle Franco, né? Eu fiz um estudo específico das fake news contra ela. Fiz uma conferência sobre isso. E eu consegui tocá-los, assim. É impressionante como muitos deles que foram lá vieram depois falar comigo e falaram... eu tinha uma outra imagem, eu acreditava em outra coisa. Então, é possível, sim, haver uma redenção. Agora, uma comunicação não violenta não implica em a gente abaixar a cabeça para canalhas. Né? Não. Quando eu digo comunicação violenta, eu digo com as pessoas que são janelas e portas. Toda pessoa que são janelas e portas são passíveis de abrir, de dar num outro lugar. Há pessoas que são paredes. Há pessoas que são muros muito sólidos. Contra essas, a gente não faz nenhum sentido a gente ficar batendo cabeça. A gente é só desgaste. Exato, é desgaste. A gente não vai... E ao contrário, em alguns momentos a gente tem que derrubar o muro. Literalmente, quer dizer, não permitir que essas pessoas cresçam sobre nós, que foi o que eu respondi hoje para o cara lá da Rádio Gaúcha. Falei para ele, olha, você talvez estranhe e chame de radical a minha postura porque eu sou um homem gay. Porque você não está acostumado a ver homens gays falar nesse tom com homens héteros. Você não está acostumado a ver homens gays dizer para homens héteros coisas que eles não sabem, entendeu? Você acha valente, você acha heróico, você acha corajoso a postura de um homem hétero cada vez que ele levanta a voz. Mas quando uma mulher levanta a voz, mulher preta ou branca, mas principalmente uma mulher preta, ela é automaticamente taxada de histérica. Ou qualquer outro adjetivo que não... Como a Dilma foi muito criticada por ser dar uma opinião posicionada dela. É uma coisa que eu queria te falar. Ontem eu fiquei me chamando a atenção do como é que também na narrativa dá nessa confusão de narrativas. Como é que isso faz a gente perder as referências, entende? Sim. Então, o trabalho da fake news é mesmo passível de ser estudado. Então, por exemplo, ontem, nós ganhamos antes de ontem a não federalização do caso da Marielle. Né? Fizemos uma boa pressão e... Ok. Mas, assim, o pedido de federalização do caso fazia um recorte. Só queria ficar com a parte dos mandantes.
Claro, era... Eu acho que, para mim, desculpe, num filme, que eu Sim, adoro ver filme de suspense, um filme, isso seria. É suspeita, você está entendendo? é Isso, óbvio. meu Deus do céu, por que eu só estou interessado? Quem matou, não quero saber, não. Só quero julgar quem mandou. Esse pedaço eu quero que federalize. Eu nem achei que isso pudesse ser possível quando eu ouvi isso ontem na Globo News. Não foi assim uma parada que eu não tenha. E então foi público. E a outra coisa é o que é mesmo. Não, é que tá acontecendo muita coisa por dia. Essa Mas disfarçatez, fala. por exemplo, a disfarçatez em impedir a parte da investigação que diz respeito aos mandantes, a disfarçatez com que pede isso, no momento em que a Polícia Federal está sendo aparelhada, sendo transformada numa polícia política, por um conjunto de intervenções que estão publicados aí no Diário Oficial, é uma confissão. Mas no momento em que o Brasil encontra essa confissão de culpa e a certeza de impunidade, dá nisso, dá no fato de que as pessoas fazem uma reunião como aquela, como você disse, a reunião de monstros e demônios brancos, dá nesse tipo de comportamento, né? Quer dizer, do novo ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal, mudar delegados que estão em investigações estratégicas, que podem chegar a células criminosas, a organizações criminosas, que eivaram o Estado como um câncer de um órgão. Porque é isso que está acontecendo. Por exemplo, porque ministro da Justiça se confundindo com o advogado do presidente, entende? O ministro Não, da Justiça sim. pedindo que as pessoas não deponham no inquérito das fake news. Isso, para mim, é tudo confissão de culpa. Porque, por Claro que mim, podem, por exemplo, podem me investigar. sim. Se quiserem me investigar, pode, eu não estou envolvida com nenhuma. Pode rastrear minha conta se conseguir seguir algum dinheiro. Também, para mim também. Entende? Então, por que não pode? Então, para mim, é tudo confissão de culpa. O Aras pedir para suspender o inquérito, um Sim, inquérito sério desse que o Alexandre de Moraes, inclusive, manteve os delegados envolvidos para proteger a investigação. Então, assim, para mim, é tudo confissão de culpa. No filme mais bobo, claro. eu acharia, é culpado. Eu ia falar, é culpado. Eu acho que Aquele ali. é confissão de culpa, sim. É impressionante o Aras estar colocando seus interesses pessoais, privados, ou seja, as suas ambições, a ambição de se tornar um ministro do STF, na frente da sua responsabilidade ética como chefe do Ministério Público Federal, como alguém que é pago para defender a sociedade, né? Para Ó, estão defender a pedindo para você, desculpe, Jean, volta e salva o Brasil. As pessoas estão loucas aqui. Jean, sociedade. salva o Brasil, que lindo. E muita coisa bonita, Regina Zappa, tanta gente interessante, Hérito, Humberto, um monte de gente que não dá Regina, tempo. Dizendo que você mora no nosso coração, que você, ainda bem que você não perdeu esse sotaque lindo e que você faz muita falta no Brasil, mente brilhante. obrigado. Mas olha, Elisa, aí Guara. essa disfarçatez, a maneira como essas pessoas agem, além dos seus interesses pessoais, né, das suas ambições pessoais, tem a ver também com o pacto que foi feito em 2016 para golpear o governo Dilma, né? Naquele momento, para derrubar o governo Dilma e impedir o governo Dilma de dar sequência a um conjunto de políticas e, portanto, de gastos com essas políticas sociais, para impedir que o governo Dilma prosseguisse, houve uma sabotagem ao governo Dilma na Câmara dos Deputados, conduzidas por Eduardo Cunha, e um pacto das elites do país para apiar o PT do poder, já que em eleições limpas e livres, essa elite não conseguia vencer. Quer dizer, o Lula tinha vencido 2 eleições, a Dilma tinha vencido uma e venceu uma segunda. Então, eram 12 anos, seriam, na verdade, 16 anos de PT no poder, né? Se a Dilma concluísse o mandato. Mas, então, como a elite não conseguia vencer em eleições limpas, eles decidiram golpear a Dilma mesmo e fizeram um golpe parlamentar. E essas elites se uniram naquele momento com forças criminosas, certo? Isso que a imprensa chama de maneira muito gentil, a imprensa é sempre muito gentil com essa gente, né? Mas ela não é gentil com os pretos pobres, com os delinquentes pobres, ela só é gentil com essa gente. A imprensa chama esse rebotalho da política, esses ladrões de colarinho branco, esses corruptos contumazes, esses oligarcas de centrão.
O que é o Centrão? O Centrão é uma convergência de forças políticas também criminosas, de grileiros, de pessoas que grilam terras públicas e tomam posse e tiram pequenos agricultores e indígenas, de garimpeiros ilegais que estão destruindo a mata. O Centrão é feito de representantes das milícias, que são organizações criminosas, paramilitares que controlam a região. Meu Deus do céu. Bandidalha. A gentalha no Centrão, pastores evangélicos que estão à frente de igrejas que são lavanderia do crime organizado, do dinheiro do crime organizado. Ou seja, as elites brasileiras, com seu verniz, decidiram pactuar com essa gente para derrubar o PT. Desse pacto nasceu um acordo que resultou depois da eleição de Bolsonaro. E o que a gente está vendo agora é uma guerra dessas facções. Quando você diz que não tem mocinho, você tem toda a razão. Porque não há mocinho quando se a gente pensar em Witzel Moro, Paulo Marinho. Se a gente pensar nessa gente, não há mocinhos porque eles pactuaram para dar um golpe. Gente, quando eu vi Roberto Jefferson, eu falei, meu Deus do céu, The Walking Dead, o que é isso? Esse voltou dos mortos. Como se fosse Valdemar Costa. O que é isso? O que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu sempre, Elisa. Essas pessoas estão aí há muito tempo. Elas são essa amálgama que impede o Estado brasileiro de mudar, sabe? São organizações criminosas. E agora com essa tinta fascista, com essa tinta fundamentalista religiosa, neopentecostal, contrária ao direito dos gays, que odeia as religiões de matriz africana, que deseja desalojar os povos indígenas da sua cultura, essa sanha violenta, antidemocrática, que não permite o dissenso, que não permite a contradição, esse movimento anti-intelectual contra as universidades, contra os livros, essa mistificação, contra a arte, contra a ciência. É um horror. Então agora tem essa tinta, cara. Mas você sabe que há dois professores... Não, a defesa deles, hoje, é de dos que estão acusados na fake news, que isso é liberdade de expressão. Os mesmos que proibiram uma exposição com nu. Sim, aí esse é o trabalho da mistificação, e é uma coisa nazista, quer dizer, essa gramática, ela foi implementada de maneira muito clara no nazismo, ou seja, de você, de fato, mistificar a realidade, de você acusar o outro daquilo que você é, né? Então, uma gente autoritária, antidemocrática, que gosta de censurar, agora está falando em censura porque o Alexandre de Moraes, numa peça muito bem fundamentada, fez valer o princípio, né, constitucional de que a liberdade de expressão tem que ter responsabilidade quando ela incorre em crime de injúria, calúnia e difamação. Não quer dizer que você não esteja livre para difamar e para injuriar. Você está livre, mas você tem que ser responsável e responsabilizado pelo crime que comete. E por que não ficar, por exemplo, se alguém me desse uma grana, assim, sei lá, muitos milhões para eu dizer que você matou alguém, e eu tivesse eu não fosse eu e topasse, eu só ia topar, eu não sendo eu assim no sentido do meu sentimento, mas sendo o tipo de cabeça que eu tenho, de pensamento que eu tenho, no sentido da minha curiosidade, da subjetividade, eu ia falar assim, peraí, antes de aceitar, eu quero ver se eu vou poder provar que esse cara matou mesmo. Sim. Aí eu vou estudar a sua vida e não vou encontrar aporte para isso. Sim. Então, eu acho que eu ia ficar com medo de não dar certo. Sim. Mas quando você tem um ambiente... Você está entendendo? Então, eu fico pensando, como é que é? Que aventura é essa de inventar que você era amigo do Adélio? Assim? É a aventura que a impunidade permite, Elisa. É a aventura que a impunidade permitiu. Esse pacto das elites para derrubar o PT do poder criou um ambiente que não só empoderou, mas justificou os crimes dessa gente. Inclusive difamadores contumazes, como a deputada Joyce Helsman, Alexandre Frota, como a organização criminosa chamada MBL, que também é uma organização especializada no crime de difamação, eles agora estão se cacifando. Estão se cacifando para falar do bolsonarismo. Eles são o bolsonarismo, eles integraram o bolsonarismo. Então, nesse ambiente em que a Globo fingiu... A gente não pode esquecer, cara, olha... Eu vi a entrevista de William Bonner no Pedro Bial. Eu amo o Pedro Bial, eu respeito muito o Pedro, ele sabe disso. Nós somos amigos. Eu vi a entrevista do Pedro, do Bonner no Pedro. Eu achei curioso o Bonner reclamar da violência que ele sofreu e eu me solidarizei com ele, mas eu tinha vontade de dizer para ele e gostaria que o Pedro tivesse dito para ele, não disse. Bonner, o deputado João Willis estava sofrendo isso de maneira tão dura
tão violenta e tão intensa que ele não pôde continuar aqui. E por que você, Bonner, não desmentiu o Bolsonaro quando ele falou da fake news do kit gay na bancada do Jornal Nacional? Tendo toda uma equipe de jornalistas dispostos ali com a possibilidade de desmentir Bolsonaro nacionalmente no Jornal Nacional. E que sabia que era uma fake news. Sabiam, claro que sabiam. Por que não fez? Por que William Bonner terminou o Jornal Nacional lendo um tweet ameaçador de Vilas Boas, que ameaçava interferir caso Lula fosse libertado? Por que William Bonner passou pano para intimidações desse nível? Deixa eu lhe dizer, Elisa, as pessoas esquecem da história. Há dois professores aqui, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, aqui professores de Harvard, que escreveu um livro chamado Como as Democracias Morrem, certo? E depois o Jason Stanley, escreveu um chamado Fascismo. Os dois, nesses dois livros está claro como a história se repete, ou seja, a elite vai lá para satisfazer os seus interesses, flerta com o fascismo, utiliza os fascistas contra a esquerda, contra os progressistas, contra os movimentos sociais, e depois o fascismo sai do controle e se volta contra eles. As pessoas não sabem, mas olha, um grupo de pessoas da burguesia alemã que fechou os olhos para Hitler, uma burguesia judaica, inclusive, e fechou os olhos para a ascensão de Hitler, quando o fascismo saiu do controle, quando o nazismo saiu do controle e estabeleceu a perseguição como uma política de Estado, eles pegaram o seu dinheiro, usaram o seu dinheiro, o seu privilégio econômico e tentaram fugir no navio e desembarcar em Cuba. Cuba antes da Revolução, Cuba ainda sob a ditadura do Batista. E esse navio, ao chegar em Cuba, o navio foi impedido de entrar. A ditadura de Batista não deixou que o navio aportasse. Eles voltaram, tiveram que voltar para a Alemanha e foram todos mortos. Todos mortos. Ou seja, o fascismo é uma infecção perigosíssima. E outra coisa, não teme em trair os seus... Não. Quem o elegeu, ou quem foi aliado em algum momento, e não é mais necessário estar atrapalhando. Não temem, eles desconsideram decência, e por isso me espantou que o PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, de Dona Ruth Cardoso, de Mário Covas, se prestasse a golpear a democracia com alguém tão baixo, tão despreparado quanto Janaína Pascoal, por exemplo. O PSDB tem uma responsabilidade, a Fiesp tem uma responsabilidade... Histórica. Não, eles tinham uma responsabilidade histórica antes, porque era um partido, inclusive, que eu respeitava. Pois é, então, e aí... Agora tem responsabilidade da merda que fizeram. Tem a responsabilidade na merda. Quer dizer, a Fiesp tem responsabilidade, toda essa elite tem responsabilidade nisso. Eles são responsáveis pelo fascismo e acho importante que eles se coloquem os seus corpos na linha de frente para agora conter o fascismo. Porque a única coisa que faltava agora era responsabilizar nós que fizemos de tudo para impedir essa tragédia, utilizar nossos corpos agora para morrer nessa linha de frente. Ainda bem que você foi muito firme com o entrevistador lá da Rádio Gaúcha, porque essa não vai dar para a gente engolir, porque não fomos nós. Porque eu me lembro nitidamente da luta que foi, porque era uma coisa muito cruel, antipetista, a qualquer preço. A grande mídia foi antipetista, os jornalistas que hoje estão aí falando, mas Deus, que absurdo, colaboraram para esse estado de coisas. Colaboraram. Eu me lembro que eu tinha uns que riam e falavam assim, parece que o presidente Bolsonaro está na frente. Eu falava, está rindo de quê? Porque ali o que estava em jogo era ou a democracia ou essa ditadura que o cara está tentando implantar. Está puto, porque ele não esperava ter nenhum limite constitucional. Sim. Então, isso é que estava em jogo. Exato. Estava lá, Elisa. Estava lá. Ninguém pode fingir que não viu. Ninguém pode agora querer que a gente perca a memória. A minha memória, como diz a canção de Milton Nascimento, Saudades dos Aviões da Paner, eu descobri que a cerveja que eu tomo hoje é apenas em memória dos tempos da Pané. Como é que ele diz? Que a memória... Descobri minha alma. É o que a memória guarda.
A minha arma é o que a memória guarda. Eu não vou deixar que nenhum canalha reescreva a história da maneira que eles querem. Eles são responsáveis por isso e devem ser responsabilizados por isso, por essas mortes de Covid, por toda a violência política, pelas hostes fascistas. Eu tô rindo que tem um monte de gente querendo que você se candidate a presidente. Não, gente, eu já não. falei primeiro, tá, Não, gente? Desculpa. não. Eu acho que um dia isso pode ser real, porque você não é qualquer um que topa o jogo político. E você, como um bom Mandela, não está preso, graças a Deus, mas assim, o Mandela usou, eu estou dizendo em relação ao exílio, está usando o exílio para se aprofundar e compreender as armas que foram usadas contra você. Sim. Afinal, que assim, quando te prejudicam o nosso projeto de Brasil. Exato. E está fazendo falta você aqui. Temos e... grandes lutadores, mas você está fazendo falta. É por isso que eu estou adorando. Inclusive, vou avisar que agora vai ter live com o Jean toda semana, né, Jean? Faz aí sua propaganda. Inclusive, eu estou numa. Vai ter sim, chama-se Live, caros amigos. Com Live, caros amigos. Vivos, vida, caros amigos. É importante dizer que, além de compreender, eu também... Peraí, só um pouquinho. Faz logo a propaganda direito. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20 horas. Alguns entrevistados, alguns convidados não podem às 20 horas. Então, eu vou mudar o horário só em função deles. Tá. Ainda mais que você está na sua hora americana. Deu uma travadinha. Eu aposto que foi o Trump que mandou travar. O Trump foi ele. O Trump é culpado. Oi, voltamos. Sim. Aí. É uma live. Você estava ouvindo eu falar? Não estava ouvindo, não. Eu falei, foi o Trump que mandou travar a live. Mas nós voltamos. Mas olha, a live é uma live com os meus amigos, para a gente falar das coisas que a gente gosta e falar de política também, de todas as áreas que me interessam e que nos interessam a mim e aos meus amigos, com as nossas memórias afetivas, de modo que a gente ilumine o futuro para as outras pessoas. Queria lembrar para as pessoas que eu não só estou compreendendo o fenômeno, como reagindo ao fenômeno. Então, hoje eu entrei com ações na justiça contra todos os difamadores que recuperaram essa fake news que me associa a esse Adélio Bispo. Há entre os processados parlamentares, há aquele astrólogo charlatão que mora aqui na Virgínia, o Olavo de Carvalho. Ou seja, eu entrei com um conjunto de ações. Ele é astrólogo. Olha só, pode cair a nossa live. Que eles produzem. E eu acho que o Jean, ele... Oi? Gente, espera um pouquinho. Jean, tá dando uma travada. Deixa eu ver aqui. Olha só, peraí, vamos sair e voltar para poder salvar a live, senão não tem como. Ele vai sair, né? Nós vamos sair e vamos voltar, porque senão a gente vai perder a live. Todo mundo pediu para salvar. Voltamos? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você quer que voltar? Vamos sair e voltar. Salve a live. Vamos sair e voltar. Tá bom. Para salvar a live. Vamos sair e voltar. Tá bom. Vamos avisar para as pessoas que elas voltem para a conversa, para a gente continuar a conversa. Voltando. Não? Esperando as pessoas entrar lives aqui, mas assim. Ai, desculpa, mas foi necessário, né? A tecnologia. É a tecnologia. Ai, gente, olha, muito legal. Ai, aqui nós... salvar? Deu para salvar. Eu tô parecendo Jesus, estou salvando tudo. Mas olha, não, o que está dizendo? Todo mundo pedindo, olha, eu vou dar aula agora, não sei o que lá, salva, pelo amor de Deus, salva essa live. Gente, é muito legal. É que é difícil, não dá para responder as pessoas, mas assim, é muito representativo estar aqui nossa live, viu? Muito representativa, muita gente feliz da gente estar conversando e com sede desse alimento, porque as nossas vitórias estão tão tímidas que a gente nem consegue ver avanço, sabe? Sim.
Mas segue, você estava falando que você tinha acionado as pessoas em relação à coisa do Adélio. Exato. Em relação a essas novas fake news que foram recuperadas, é importante que as pessoas entendam um pouco por que essa fake news foi recuperada, né? Ela havia sido criada na época, na ocasião, e ela foi recuperada agora. Por que ela foi recuperada? Porque Sérgio Moro, cúmplice do governo Bolsonaro, ministro da Justiça de Bolsonaro por 1 ano e 8 meses, Sérgio Moro decidiu romper com o governo e saiu acusando o Bolsonaro de tentar intervir na Polícia Federal de modo a proteger seus filhos e amigos de investigações da Polícia Federal sobre as relações dessas pessoas, os filhos e amigos de Bolsonaro, com organizações criminosas. Sérgio Moro saiu fazendo essa acusação. Então, qual foi a maneira que o gabinete do ódio, esse ecossistema, essa associação criminosa de difamação, encontrou para atacar Sérgio Moro? Eles recuperam então a fake news a fake news que diz que eu tive relação com Adélio, para dizer que Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça para ficar 1 ano e 8 meses sentado na investigação da Polícia Federal sobre essa relação entre Adélio e eu. Ou seja, imagina, Sérgio Moro é uma das figuras que eu mais critico publicamente. Qual é o sentido de Sérgio Moro? Te proteger. Me proteger, virar ministro da Justiça para me proteger. Imagina. Sérgio Moro, que conduziu a Lava Jato, que prendeu Lula injustamente, que aceitou ser ministro de um fascista, de repente virou, na narrativa das fake news, o cara que queria proteger o viado. Então, o importante aí é esse contágio, é fazer com que, é mobilizar a homofobia, é sugerir que Sérgio Moro está protegendo uma bicha. Então, é fazer com que Sérgio Moro seja odiado, é fazer com que a homofobia atinja Sérgio Moro indiretamente. Por isso que eles recuperaram essas fake news. E por isso eles já tinham me usado, por exemplo, para atacar Glenn Greenwald e David Miranda. Quando o Glenn estava desmoralizando o Sérgio Moro, desmoronando o Sérgio Moro, com a série de reportagens Vaza Jato, quando o Glenn estava fazendo esse trabalho, o que é que o gabinete do ódio fez para proteger Sérgio Moro? Porque nessa ocasião, o mandato. porque nessa ocasião o Sérgio Moro era aliado do gabinete do ódio. Então o gabinete do ódio atacou o Glenn Greenwald dizendo que eu havia vendido meu mandato para o Glenn. Então é importante que as pessoas entendam isso para perceber qual é a lógica do gabinete do ódio e como a homofobia é um elemento importante na atuação dessa rede criminosa. Eu entrei com essa ação contra eles. A ação envolve parlamentares, pelo menos 2 parlamentares e 2 deputadas e 1 senador que está envolvido nessa quadrilha, nessa associação criminosa, o Olavo de Carvalho e os 2 filhos de Bolsonaro. E como eu disse para você, ainda que as ações estejam pedindo indenizações por danos morais e materiais, mesmo que eu vença essas ações, elas não vão reparar todo o mal que essa gente me causou e todo o mal que essa gente está causando ao Brasil. Não vai, entendeu, Elisa? Lamentavelmente. Eu sei. O que a gente tem que saber é que as fake news, elas matam, como o caso daquela mulher que foi confundida. Elas matam literalmente. Literalmente matam com essas coisas que não deixam marcas do lado de fora, como esse caso, como o seu caso, porque tem uma danação, né? Tem um machucar, uma vida traumática do excluído, do exposto ao preconceito, que não é contabilizada, não vira nem estatística. Né? Não vira. É impressionante. Então, você tem, por exemplo, um cara que é gay, que é homossexual, que sempre ouviu a piadinha o tio, o irmão do pai, contando aquela piadinha de viado nos almoços de domingo, só para machucar o irmão e expor o sobrinho. Isso não é contabilizado. Isso vai para algum lugar. Da mesma maneira, até vai aqui meu grande abraço a Beth Belling, que é uma grande instrumentista, percussionista, baterista maravilhosa de São Paulo, e que eu conheço encontrei em vários festivais, gente na Holanda, na Espanha. E ela sofreu ontem, né, em São Paulo, na padaria Palmares. Eu sempre confundo, faço esse ato falho, quem me dera, Palmeiras. A padaria Palmeiras, ela foi comprar um fermento biológico e ela chegou na porta e falou, quando ela ia entrar para perguntar se tinha fermento, o dono
falou assim, pode ir embora daqui que aqui a gente não dá nada não. Não vem pedir nada aqui não. Uma negra, uma mulher negra. Que horror. Como acontece comigo, acontece comigo. Muitas vezes. Assim, eu acho que muitas vezes não está acontecendo nunca com ninguém, mas acontece assim, por exemplo, eu estava em Brasília há uns 2 anos caminhando, e eu cheguei e tinha um supermercado, Carrefour, inclusive, que aqui eu posso dizer, aqui nesse canal a gente pode dizer. E aí, eu lembro que eu fui caminhando, eu caminhava todo dia, estava em cartaz lá, e fui caminhando. Então eu falei assim, oba, vou comprar tem um Carrefour aqui, eu vou comprar uma comida e tal. E umas folhas. Aí eu perguntei assim pro cara, o gerente branco que estava na porta, antes de eu entrar, carrinho é onde? Ele falou assim, aqui não tem banheiro, não. Então, assim, a questão é assim, você vê um corpo preto, esse corpo já está excluído, esse corpo já não tem merecimentos, honrarias de cidadão. Sim. De cidadania. Então, eu fiquei muito impressionada, porque assim, aí eu virei para ele, essa hora é que eu acho que não deve perder. Entende? Eu virei para ele e falei assim, eu disse que eu queria um carrinho para fazer compra do mês. A compra do mês era o meu gorgonzola, porque na minha ratoeira eu boto gorgonzola se eu tiver uma possibilidade. O gorgonzola, essa que é que está na palavra, então não custa nada. E aí eu falei assim, eu quero um carrinho, eu falei que eu quero um carrinho para fazer compra do mês. Eu não falei que queria ir no banheiro. Compra do mês, ninguém mais faz compra do mês, não, Jean. Era mentira minha. Era seu cercadinho de palavras. Você caiu no meu cercadinho de palavras. Era seu cercadinho de palavras. É, exatamente. E aí eu falei assim, aí ele falou assim, compra do mês, ele é o gerente. Claro, um carrinho. Aí ele falou, claro, eu entendi errado. Eu falei, não, peraí um pouquinho. Aconteceu alguma coisa na nossa comunicação e eu estudo isso. Eu quero saber. Eu falei que eu queria um carrinho e você entendeu que eu queria ir no banheiro. As palavras, essas frases não são nem primas. E aí ele disse, não, eu falei, olha, desculpe, eu não quero, não precisamos conversar, para que a gente vai criar polêmica? Não, não é polêmica, eu quero saber, porque eu acho que você foi racista comigo. O que é isso? Eu sou evangélico. Falei, então hoje você tem um assunto para falar com o seu pastor. Vai chegar, pastor, eu pequei. Hoje. Aí eu faço o meu terror. Mas você tem que falar para ele. Você não me tratou como sou igual, você não me respeitou, você não me amou como o próximo, como ama você mesmo. Você não me respeitou. E aí, é isso. Assim, eu vi ele não tinha... É meio que ele não tinha se dado conta. Eu estou dizendo isso porque eu acho que tem um assunto aqui para a gente ir com você, é ótimo levar. Eu acho que essa eleição surfou, como disse meu filho, em cima do conservadorismo, não só dessa gente que odeia que pobre pegue avião, que eu cansei de ouvir, meu Deus, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária, gente. Sabe? E é assim, é muito doido, né? Porque você provar a ignorância de uma burguesia é difícil. Mas é fato. Eu cansei de ver essa personagem que falou isso, que estava aparecendo na rodoviária, falou assim, e é verdade que nós estamos decolando por falta de teto? Eu falei, só no Brasil mesmo. Quer dizer, a pessoa que não está entendendo que teto não é uma questão de Brasil, é com São Pedro. Então, não só essas pessoas, como gente nossa. Gente que eu digo assim, gente da própria esquerda, gente que se acha humanista, bacana, mas que nunca pensou, que nunca namorei um preto. Por que lá em casa não tem ninguém que casou com preto? Gerações. Então, de alguma maneira, essa estrutura separatista, escravagista do Brasil não mudou. Não mudou. Não mudou. Deixa eu te falar, Elisa, tem uma palavra que a gente usa para designar o ódio aos pobres, né? Chama aporafobia. Mentira, como é o nome? Aporafobia. Ábora. Apora, com P. Aporafobia. Com B.
Com P de pato. Aporafobia? Sim. Que incrível! O ódio aos pobres. Os pobres, Aporafobia. o ódio aos pobres, ele está presente. O ódio aos pobres, quando articulado ao ódio aos negros, à pele preta, né? O horror que a pele preta causa aos racistas, como diz o Fanon, em Peles Negras, Máscaras Brancas, ele fala que Uhum. essa negra está sempre inserida nessa economia de atração e repulsa, né? Quando articulada com a misoginia, ou seja, o ódio às mulheres, quando associada à transfobia, à homofobia, vira uma desgraça. Você perguntou no início da sua fala, para onde vai essa conta, né? A conta vai para o corpo. O corpo materializa esse horror. O corpo guarda essa memória. Há muitas pessoas pretas com dificuldade de entrar em lugares públicos, intimidadas, tímidas, com dificuldade com a fala. O índice de alcoolismo entre homens negros é muito grande, e eu digo pelo meu próprio pai, que sofreu muito de alcoolismo. Muitos homens gays e mulheres lésbicas têm dificuldade com a fala, sofrem de depressão. Essa é a conta. A conta vai para os nossos corpos materializam esse horror. E muitos de nós ficamos no caminho. Muitos de nós ficamos no caminho. E olha, você falou uma. Mas continua. É preciso sim contabilizar esse horror, lembrar disso, porque as pessoas acham que não tem materialidade. Tem materialidade sim. A violência, essa violência simbólica, essa violência, o insulto, a injúria, a difamação, a caricatura coletiva, o assédio moral, o permanente bullying, ele produz danos terríveis à vida das pessoas. E muitas das pessoas não têm chance de tratar esses danos. Elas não podem tratar os danos. E elas então se afundam em vários problemas. Eu me lembro de como na minha família era assim, a família, a parte mais pobre da família, cada preto maravilhoso, assim, como é que valia assim, somos pobres, mas somos dignos, sabe? Uma coisa assim, uma bandeira, como se fosse assim, a última bandeira. Não vão tirar, pelo menos isso não vão tirar de mim. Eu fico meio esse assunto me emociona, porque não vai para conta da história, do ponto de vista fenotípico, né? Do lado de fora, essa dor não vai para conta da história. E depõe contra a própria vítima. Esses negros, tá vendo? Negro é beberrão, negro é muito doido, é muito cruel. E tem uma outra coisa que o Brasil faz, que me mata, eu que trabalho dentro junto com a OIT, com a Giovana Pires, com a Casa Poema, com a Paola, a Roseli, a gente trabalha com você sabe, né, faz um trabalho com meninos que estão cumprindo medidas. Um projeto chamado, e com o Ministério Público, chamado Versos de Liberdade. E aí você encontra meninos muito inteligentes que só encontraram porrada desde que nasceram. E que ficam assustados quando descobrem que são poetas, que são inteligentes, que podem desfrutar de um livro. Tem uma doideira que eu não sei se eu quero fazer um paralelo, você vai me ajudar. Assim, não tem o benefício da dúvida? Não, presunção de inocência. Sim. Eu acho que tem uma presunção de inteligência que a população, principalmente a população negra, mais pobre brasileira, não tem. Para eles, nada de cultura é pérola para porco, sabe? Não, isso não. Então, eu estou dizendo que o fundamento dessa bebedeira toda é que esse homem tem que se erguer, não pode nem sonhar em ser o seu talento, o seu dom. Quantos desses eram artistas? Quantos desses são grandes, sei lá, pesquisadores? Nós não sabemos. Essas pessoas veem tanta impossibilidade que enchem a cara, caralho. Sabe? Sim. Enchem a cara. Elisa, eu passei tanto tempo assim com problemas com meu pai, porque durante um tempo da minha vida eu não compreendia ele, né? Não compreendia o quanto as injustiças sociais negaram a ele a possibilidade de uma vida, né? Os desejos maiores que ele tinha. Meu pai era um cara muito inteligente, cantava bem. Eu herdei muita coisa dele, sabe? Eu demorei muito tempo para admitir isso, eu herdei muita coisa dele.
Eu tô E vendo que você canta, eu adoro com nossas mensagens, nossos áudios. Agora é ostentação, porque quem te ama fica com inveja de mim. Ciúme. eu herdei isso dele. E aí, quando eu era criança, eu desenhava desenho e eu desenvolvia assim, sem, não sei por quê, mas eu comecei a desenhar. Um dia eu comecei a desenhar na minha vida, muito criança. E a minha mãe, assim, aquelas coisas que a criança diz, né, de ser quando crescer, a primeira coisa que eu disse que eu queria ser quando crescer, como criança, foi que eu queria ser artista, eu queria desenhar. E a minha mãe, que é uma mulher muito capricorniana, muito objetiva, muito pé no chão, ela disse exatamente isso. Ela falou: você não é para sonhar. Não é para sonhar. Esse sonho você não pode ter, não é para você. Isso não é para E nós, meu Deus. não é para nós. E eu cresci a minha vida inteira com isso, com essa interdição que a pobreza trazia, depois com a interdição que a homossexualidade trazia. Porque também eu vi muito não na minha vida e muita tentativa de sabotagem, de boicote por causa da minha homossexualidade. Então, meu corpo, ele tem os traumas, como o corpo de muitos de nós tem os traumas. E muitos de nós não temos a chance de trazer isso para a linguagem, de falar. Muitos de nós não temos os recursos culturais, não vimos peça de teatro, não assistimos filmes, não podemos pensar nós mesmos, porque fomos alijados desse direito à comunicação, à cultura. Os pobres estão chafurdando em bebida, em drogas devastadoras como crack, porque eles não têm a chance de viver beleza, né? De sabe, de ter uma vida digna. Então, essas opressões, elas estão todas aí, e a conta está nisso, e a conta está na gente, no nosso corpo, sabe? E é muito louco que muitos de nós projetamos de tal maneira esse lugar subalterno que a gente, inclusive, transforma em inimigo aqueles de nós que puseram os cordos para fora e acima da manada. Como diz Caetano Veloso, Uhum. uma mulher como você passa a ser alvo de inveja de outras pessoas pretas que acham que uma preta não pode estar na Globo, na novela do Manuel Carlos, sabe? Assim, então, e isso vai sendo usado contra nós mesmos. É horrível, porque a gente tem que se libertar dessa de dentro, que vem de dentro. Quando você falou da roda de comida, eu pensei, como é que é engraçado. O mundo roda, roda, se debate e volta ao começo. Pelo seguinte, para mim está posto que o que acontece no mundo agora é esse vírus que botou o primeiro mundo e o terceiro mundo no mesmo, digamos, no mesmo alvo, né, desse mal invisível. Ficou claro para mim que o que está faltando é o fundamento, os fundamentos, as bases das filosofias dos povos originários no mundo. Porque, por exemplo, os filósofos estudaram só brancos. Entende? Você forma em filosofia só estudando brancos. Ninguém estudou Franz Fanon. Agora sim. Ninguém não havia o conceito, nós não sabíamos ainda, ninguém tinha verbalizado uma coisa chamada necropolítica. Precisou de um preto dar esse nome, sabe? Achille Mbembe, é importante dizer para as pessoas, o Achille Mbembe que cunhou esse termo, necropolítica, maravilhoso. O Achille Mbembe, é um difícil falar, né? Mas ele é um pensador desse aforismo. Então, eu acho que o que eu queria dizer, quando você fala em roda de comida, eu sinto que é o que falta na mesa do mundo, um pensamento de compartilhar, de solidariedade, de indignação quando o outro não está bem. Eu desço aqui em Copacabana, só vejo corpos pretos nas calçadas. E assim, quem está me ouvindo agora, cada um de vocês que estão vendo a gente, se sintam em cada hora, em cada trincheira do momento, preparado para ser uma luz nesse lugar. Porque quando alguém chamar de mimimi, ela tem que estar sabendo que ela está falando de 400 anos de escravidão, né, que foi o tempo que a gente ficou escravizado, o povo negro, e
imagina, desde esse tempo, nunca pararam de tentar nos matar. Entende? Houve e aí o que aconteceu nos governos Lula e Dilma foi uma mexida real no jogo, quando você bota preto dentro da universidade, pobre dentro da universidade, que ele não entraria. Marielle entra na PUC, deu no que deu. Sim. A dandarização dela ficou mais forte ainda. Então, o que eu queria dizer é que eu acho que todos nós somos responsáveis. Não tem nenhum momento que a gente não seja político. Sim. Não existe. Agora eu não estou sendo político, não. Agora ninguém está vendo. Não existe essa hora. Mesmo a hora que ninguém está vendo, você está sendo político. A sua atitude está ou não determinando. Então, uma situação, você está sempre... sua mão, sua dose, seu gesto, sempre vai mexer na balança da justiça, para um lado ou para o outro. Sim. Qualquer um de nós. Sim, Elisa, com certeza. Você sabe que aqui, os Estados Unidos hoje estão literalmente em chamas, a cidade de Minneapolis está literalmente em chamas por causa da execução a sangue frio do jovem negro. Do George Floyd, que foi executado a sangue frio por um policial branco, sufocado ali, ele pedindo para respirar e o cara morreu. E hoje a cidade está em chamas, a Target foi quebrada, a central de polícia foi cercada por pessoas porque elas querem dar um basta nessa violência. Elas querem dar um basta, porque isso é muita violência contra a gente o tempo inteiro. E esse policial fez isso. Aí que tá. Esse menino não significa, esse menino não vale. Ele não vale, não tem o mesmo valor do filho dele. Não tem. Não tem. Na cabeça deles não tem o mesmo valor, como para muita gente, a minha vida não tinha valor. E por isso, muitos, inclusive, das pessoas do nosso campo, se calaram diante do que estava acontecendo comigo. E algumas até concorreram para compartilhar fake news contra mim, do nosso próprio campo. Porque elas acham que a vida de um homem como eu não vale nada, certo? E só para... recomendar às pessoas outros olhares, outros pensamentos, tem aí os 2 livros do Ailton Krenak, que eu recomendo que as pessoas leiam. Eu adoro ele. O Amanhã Não Está à Venda e Como Adiar o Fim do Mundo, lançados pela Companhia das Letras. Eu recomendo que as pessoas leiam. Ailton Krenak é uma liderança indígena. E é alguém... ideias para adiar o fim do mundo já tem. Então, é isso. São os 2 livros que estou recomendando dele. Como Adiar o Fim do Mundo, é o título do livro dele. Que eu entendi você falar bem assim, vem aí. Não, vem não. Não, já está à venda, as pessoas podem ler. Já tá. É o Fim do Mundo e O Amanhã Não Está à Venda. E é muito interessante porque é a visão de alguém cujo mundo deles está acabando há mais de 500 anos. Porque o mundo dos povos indígenas começou a acabar quando os colonizadores chegaram e mataram e dizimaram populações inteiras, ou com epidemias, varíola, gripe, ou executando essas pessoas. Então é importante enxergar, ouvir o que esse homem tem a dizer nesse momento, em que a gente não consegue vislumbrar o futuro, em que a gente está preocupado porque o mundo como a gente conhecia está acabando. É importante ouvir esse cara. Então eu recomendo esses 2 livros. Sobre a questão dos pobres que se identificam com o discurso dos opressores, olha, por exemplo, o governo Lula, ele produziu uma mobilidade como o Brasil nunca experimentou, né? Os pobres fizeram uma mobilidade, puderam transformar suas casas de tábua e de taipa em casas de alvenaria, compraram objetos, televisão, alguns puderam viajar, mas como essa inclusão não veio acompanhada de uma explicação de que essas pessoas mobilizaram por causa de um conjunto de políticas, por causa de um estado do bem-estar social que precisa ser financiado por impostos, ou seja, não há políticas sociais sem imposto, não há Estado sem você financiar o Estado com imposto. E por isso a tributação tem que ser uma tributação justa. Quem ganha mais, quem ganha muito mais tem que pagar mais, quem tem grandes fortunas tem que pagar mais para sustentar esse estado do bem-estar social. Como isso não foi explicado, os pobres que mobilizaram, que fizeram a mobilidade social e que puderam viajar, por exemplo, os que viajaram para os Estados Unidos pela primeira vez, puderam comprar um monte de produtos nos Estados Unidos. Óbvio, mais barato do que comprar
no Brasil. Mas compraram mais barato. No Brasil é mais caro porque há uma taxação sobre esse produto. Mas a pessoa não entende esse sistema da taxação. Então, ela acha que o produto tem que ser vendido no Brasil do mesmo jeito que nos Estados Unidos, que não tem que ter imposto. Então, ela começa a se alienar da necessidade de um Estado financiado para garantir políticas públicas de saúde, como por exemplo. Então, essa mesma pessoa, quando adoece, quando ela não pode pagar o plano de saúde, ela vai para o hospital público. Quando ela chega no hospital público, que o hospital não está funcionando, ela reclama do Estado. Mas ela acha que o dinheiro vem da onde para custear a saúde pública, se não for através da tributação? Né? Mas acontece que eu acho que o brasileiro não tem uma... Não é nítido para ele que ele compra cultura. Por exemplo, nesse momento, as tributações foram pagas e todas as secretarias de cultura municipais e estaduais do Brasil têm um dinheiro que não estão usando agora, porque seus artistas estão isolados e os teatros estão parados. Então, esse dinheiro existe. A gente está acostumado a pagar esse tributo e não ver o serviço. Exato. E aí, por isso, é nessa que os neoliberais vêm e fazem o discurso contra o Estado. Como se o Estado jamais pudesse ser eficiente. O Estado somos nós. O Estado, eu estou pagando esse cara aqui para organizar para a gente, nós estamos pagando a ele para poder organizar a festa. Sim. Não ficar ninguém sem trabalho, não ficar ninguém sem cultura, não ficar ninguém sem saúde, não ficar ninguém sem alimento. Esse é o trabalho do Estado. Claro. Garantir os serviços coletivos. Básicos. E aí, Elisa, a gente vê, por exemplo, como foi praticada uma injustiça contra Lula, né? Se há um erro que o PT cometeu, eu acho, os governos do PT cometeram, foi justamente esse erro, o erro de ter se afastado das bases, de não ter criado estruturas de educação coletiva popular para a importância das políticas sociais que estavam formando um Brasil racista, um Brasil desigual. Esse foi o erro do PT. Mas foi cometida uma injustiça muito grande em relação a Lula, a classe média, sobretudo, a classe média ignorante. E uma parte da classe média é muito ignorante, muito cafona, né? Muito cafona, só se preocupa em comprar, enfim, com a roupa de animal print, ou seja, essa parte da classe média iletrada, que compra diploma a prestação, gosta de atacar o Lula e dizer que o Lula quebrou o Brasil. Não é verdade. Por exemplo, o que está salvando o Brasil nesse momento são as reservas que o PT deixou, que os governos do PT deixaram, as reservas internacionais. Inclusive zerou o que era inédito, nossa dívida internacional com o FMI. E deixou reservas importantes, senão o Brasil não estaria agora importando nada, comprando nada. Ou seja, esse discurso é um discurso mistificador. E é óbvio que as pessoas elas têm uma memória, elas sabem que a vida delas era melhor na era Lula. Não adianta elas mentirem para elas mesmas. Elas estão vendo que a vida no Brasil no momento está uma merda. Uma merda, desemprego, as pessoas, tudo muito caro, o índice de desemprego alto, a Covid matando pessoas, a saúde pública numa crise, porque nós estamos aí há 20 dias sem ministro da Saúde, um paraquedista da escola das agulhas negras virou o ministro da Saúde. Um cara que é paraquedista da escola das agulhas negras, da escola de oficiais das agulhas negras. O que esse homem entende de saúde pública, pelo amor de Deus, para estar na frente? Mas ele entende que ele tem que ser especialista para saltar do avião a qualquer momento. Ou tem que ser especialista para atender aos interesses insanos do presidente que o colocou lá, né? Como, por exemplo, a imposição da cloroquina, que é gravíssimo. O governo brasileiro mantém um protocolo de uso de cloroquina quando a Organização Mundial de Saúde já confirmou, através de estudo sério, a letalidade do medicamento. Que o medicamento, no caso da Covid, não é eficaz, ao contrário, tem acelerado as mortes. É impressionante. Isso é muito doido. Isso para mim é uma loucura. Assim, sabe? Isso é hitleriano, sabe? Mas Isso é que morra os 30 mil que ele queria que morresse. Porque hoje ele tá, ou você morre contaminado, ou a pessoa vulnerável ou morre contaminado ou morre por falta de leito. Entende? Não tem uma outra opção. Não, ou morre contaminado por falta de leite ou morre por fome, porque não tem trabalho nem nenhum projeto do governo nesse sentido. Agora, Jean,
porque estão perguntando aqui, e a nossa live também daqui a pouco vai ter que acabar, assim, uma coisa interessante, que eu acho legal você falar para não ficar um mito sobre isso. Eu nunca, não sou a favor de violência, mas eu gostei quando você cuspiu nele. Então, eu queria que você dissesse como é que foi isso. Eu queria mesmo, como é que foi isso? Você pode falar? Posso sim. Eu já falei algumas vezes sobre isso e vou falar de novo. Assim. Assim, Todo não... dia tem panelaço no Brasil, tá? 8h30 começa o panelaço no Brasil. Então vamos interromper daqui a pouco a nossa live. Não estou dizendo só que estão gritando fora Bolsonaro, é isso toda noite. Há muito tempo, desde que começou a quarentena. Ótimo. Eu pessoalmente, eu não lembro do momento. Eu sei que eu fiz aquilo porque as imagens que registraram aquilo. Eu entrei num tipo de transe. Eu saí para dar o meu voto, por ordem alfabética, então votou a Jandira Fegali, votou ele, e depois eu era depois dele. E aí eu dei o meu voto sob uma chuva de insultos homofóbicos. Aqueles homens todos estavam me xingando na hora do meu voto. Juro. Era Xingavam. Xingavam, O viados. que eles falavam? Meu Deus, que vergonha do meu comentário. Era um horror, Elisa, era um espetáculo grotesco. Eles me xingavam, assim, eu cercado daqueles homens. Eles estavam praticando um assédio contra todos nós que éramos contrários ao impeachment e contra figuras como eu, que eram nacionalmente conhecidas e identificadas com a luta contra o golpe, enfim. E aí eu estava com aquela coisa, com um cardigan vermelho no pescoço. Eu me lembro. Exato, que eu botei de propósito, porque era o momento de demonização da cor vermelha, dessa... E aí eu dei o meu voto ali, aquele voto, e quando eu voltei... Bom, eu já estava muito indignado quando eu dei o voto, porque ele havia dedicado o voto dele a um torturador, e é o torturador da Dilma. É o Ustra. Então eu já estava indignado com o fato dele ter elogiado um torturador e ninguém ter reagido. E quando eu voltei, ele me xingou, usou um insulto contra mim. Um insulto homofóbico. E nessa hora eu entrei em transe, porque eu não lembro. Assim. Ele falou? Ele falou queima-rosca, sai daí, queima-rosca. E aí quando eu olhei para ver quem era, ele falou tchau, querida. Que era uma referência homofóbica ao mesmo tempo. Ai, que bom que você cuspiu. Brasil, tanta gente quer cuspir nele agora. Foi muito simbólico. Porque ele está fazendo isso, ele está cuspindo no país. Exato. Então, as pessoas estão entendendo porque agora ele generalizou esse bullying, essa violência a todo o país. As pessoas compreenderam, ou talvez conseguiram compreender o que foi que eu passei por 8 anos na mão desse sujeito, sabe? Não só ele tentando destruir a minha vida com mentiras, mas me assediando e me intimidando nos corredores. Ele era um canalha, porque toda vez que ele estava reunido com outros homens, em geral policiais, ele adora conversar com policiais. Talvez, enfim, não vou dizer nada não. Mas enfim, ele sempre estava cercado por esses brutamontes. Cada vez que ele me encontrava no corredor, ele fazia um gesto intimidatório de violência. Claro que eu não baixava a minha cabeça nunca, claro que eu enfrentava sempre, mas ele estava sempre... sabe, usando de violência física e intimidação física contra nós, contra mim, contra a Maria do Rosário, contra a Érica, sempre contra mulheres, sempre contra gay, né? Contra o gay e contra as mulheres, nunca contra os homens. Ele sempre, quando outros deputados, homens não gays, homens héteros, iam para cima dele, ele botava o rabo entre as pernas, como todo covarde, como covarde que ele é. Mas comigo ele sempre buscava essa intimidação e eu nunca deixava de peitá-lo. Então eu entrei nesse tipo de transe, Elisa, e eu digo que foi um transe porque eu acho que as vozes dos mortos na ditadura militar, dos torturados, dos corpos desaparecidos, das pessoas que até hoje não se sabe o paradeiro, o filho da Zuzulândia, por exemplo, eu acho que as vozes desses mortos todos falaram por mim, tomaram conta de mim, num transe, e eu cuspi na cara desse sujeito. E foi louco porque depois eu descobri que ele cuspiu no busto do Rubens Paiva. O Rubens Paiva foi tirado de casa e executado pela ditadura militar. O pai do Marcelo Rubens Paiva, o deputado.
E há um busto do Rubens Paiva na Câmara, e quando o busto foi inaugurado, ele cuspiu no busto, e eu nem sabia disso. Então, eu acho que foi esse momento, um transe mesmo, que eu entrei e cuspi. Você foi o gesto de um coletivo aí, E porque não me arrependo, Elisa, não me arrependo. eu concordo. Concordo que você não se arrependa. Eu acho que todo mundo tem um limite. Um limite. Uma hora que você fala assim, não, aqui, entende? Daqui. Eu acho que, porra, tem uma hora que tocou no seu. Peraí, chega. Peraí. Sim. Olha, Jean, nossa, tá uma barulheira aqui. Olha, nossa história, nosso assunto não tem fim, graças a Deus. É Foi muito. maravilhosa, Elisa. Tem mais de 1.000 pessoas nessa live. Olha, um sucesso, a gente falando de política. Muito Que bacana. a gente nem avisou a ninguém, avisamos hoje. Exatamente. Porque também foi uma semana muito maluca, mas assim, quarta-feira que vem a gente vai. Sou eu a convidada? Não, você é na outra quarta. O próximo Ai, que convidado bom que aí dá um tempinho. dá um tempo. O próximo convidado é Marcelo Adnet. Ele vai ser o meu Ai, que da live. delícia, que delícia. Então Maravilhoso. tá. Eu quero. Eu te amo. Eu também te amo muito, assim. Eu quero dizer uma coisa que as pessoas não sabem, e eu vou dizer. Não, eu vou dizer na sua live. Não vou dizer agora, não. Tá bom. Que aí Eu queria lembrar uma coisa muito curiosa que eu recebi hoje. Um amigo meu, Sandro Lobo, mandou para mim o vídeo da abertura de uma novela da Globo chamada Deus nos Acuda, uma novela do Silvio de Abreu com a Maria Adelaide Amaral. E nesse vídeo de abertura da novela, muito ousado, muito corajoso, inclusive, aparece a elite brasileira num comes e bebes, né? num happy hour, todos bem trajados, todos assinando cheques, e uma lama vai tomando conta da sala e eles vão chafurdando na lama, sabe? E à medida que se passa isso, a voz de Gal está cantando Brasil, minha voz enternecida, já adorou seus brasões. Lindo. Exato, que é uma contradição. Então, ao mesmo tempo que Gal canta e louva o Brasil, a abertura da novela produz isso, produz uma contradição, uma figura de linguagem que a gente pode chamar de oxímoro ou paradoxo. Uma elite chafurdando na lama e a voz da Gal cantando um Brasil das preces da sertaneja, que é o Brasil que vale a pena. O Brasil que vale a pena é o Brasil que está nas preces da sertaneja, que está no samba, que está em você. É o Brasil que está na macumba, nas religiões de matriz africana, nos povos indígenas, que está nos artistas, nos grandes escritores, nos cantores. Esse Brasil a gente precisa recuperar. Nós precisamos lembrar que esse Brasil está vivo. Esse Brasil existe, esse Brasil somos nós, esse Brasil a gente tem que impor esse Brasil aos fascistas. Nós temos que dizer para eles que esse é o Brasil. Esse é o Brasil que vai... Maravilhoso você dizer isso, porque esse Brasil, ele existe, ele resiste. Eu também fui vítima de fake news com o Só de Sacanagem. Pegaram o Só de Sacanagem para ser usado na campanha. Então, eu me lembro que quando aconteceu isso, eu também soube tudo, mas eu pensei, quantas vezes a gente é posta à prova nessa luta, há muito tempo nessa luta, por um caminho onde as pessoas sejam... como é que eu vou dizer isso? Onde seja todo mundo contemplado com as riquezas de uma sociedade. Sim. Não tem essa coisa disso aqui é só para mim e o resto que se foda. Quando alguém me pergunta, Elisa, o que é esquerda e o que é direita? Quando eu fui saber o que era esquerda, eu tinha tido uma educação de esquerda, porque tinha sempre um olhar para o meu pai de que não havia democracia ou felicidade se todo mundo do meu bairro não estivesse vivendo bem. Ele dizia, não, isso está errado. Isso está errado. Então, assim, para mim, a direita, ela, com a mão pesada do autoritarismo, faz tudo para que a sua família, a sua noção de pátria e a sua noção de Deus fique muito bem. E o resto que se dane. E a esquerda não consegue compreender, isso é o que eu penso,
nenhuma sociedade que não tenha princípio coletivista. Exato. Não, Exato. é só isso. Não é endemonizar a esquerda, para mim é endemonizar, inclusive, Jesus Cristo, que pensava o tempo inteiro com as putas, com os excluídos, entende? Teve Sim. uma atitude revolucionária. Então, assim, eu quero que você fale aí mais algumas palavras para eu poder falar um poema que eu já falei numa live com você, mas eu tenho tido muita vontade de falar ele e acho que é isso, é dessa... Eu, como uma mulher negra, eu sempre tive que andar com a minha ancestralidade, porque... E todos nós negros sabemos disso, porque sozinho a gente não aguenta o tranco. Não aguenta, não. A A gente gente não aguenta o tranco. não. É muito pesado. Porque depois você chega no lugar e fica um monte de gente discordando de você ter conseguido chegar. E toda hora tem uma casca de banana para você escorregar. Exato, mas ó, a gente anda de bando. Não mexe conosco que a gente não anda só. Que a Eu te gente amo, não anda. eu te amo muito. Sinto muita saudade da gente junto, viu? De verdade. Eu também. Estou muito feliz de Depois, existir. Eu fico muito feliz de existir uma possibilidade dessa que faz a gente ficar tão pertinho, né? E sim, tão separados, tão longe, assim. Mas a gente nunca deixou que o nosso afeto, que também é considerado subversivo, sim, o total. nosso amor incomoda, nós dois juntos, incomodamos a muita gente, mas representamos muita gente. É Muita isso. gente. Então não estamos sós. Eu quero falar A Herança ou O Último Quilombo. Eu decorei esse poema meu mesmo há pouco tempo, já falei, mas eu quero falar de novo. Devagar, persistente, sem parar, caminho na estrada ancestral do bom homem. Herdo sua coragem, herdo a resistente dignidade daquele que morreu lutando pela minha liberdade. Caminho, me esquivo, driblo, esgrimo. O inimigo é eficiente e ágil. Não, o inimigo é eficiente e ágil. Argumento, faço, debato no tatame diário. Esqueci. Debato no tatame diário. Embora delicada, a força da emoção, essa que nasce no coração, não é frágil. Sigo firme, ágil. Por mim não passarão com facilidade os que ainda creem na superioridade de uma etnia sobre outra. Por mim, pelo gume de minha palavra alta e rouca, não se sobreporão fascistas, racistas, machistas, separatistas, qualquer um que tente me calar, amordaçar minha boca. Jamais haverá prisões, ó grande nave louca, para minha palavra solta. Jamais, Me atrapalhei ali. jamais haverá prisão para nossa palavra solta. Te amo. Te amo. Beijo, gente. Beijo a Olha, todos vocês que todo mundo participaram. mandando beijo para você e dizendo, volta, Jean. Eu sei que você vai voltar na hora certa e na hora boa. Um dia eu volto. Um beijo, meu amor. Lindo. Volta! Vem viver outra vez ao meu lar. Beijo.